Boa tarde a todas e todas. Estamos, então, retomando nas atividades do nosso 24º Congresso e passaremos imediatamente ao segundo painel, cujo tema é Execução célere, efetiva e segura. Para apresentar os nossos palestrantes, assume a palavra Sua Excelência o desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT 15, Dr. Carlos Alberto Bosco. Boa tarde. Sabido é que a execução trabalhista consiste numa fase crucial do processo judicial no âmbito do direito do trabalho, através da qual se procura concretizar os direitos reconhecidos na sentença ou acordo. Entretanto, essa etapa é permeada por encadeamento de obstáculos que vão desde a localização de bens passíveis de constrição judicial até a efetiva satisfação do crédito trabalhista. Explorar estratégias eficazes e discutir os desafios enfrentados nesse estágio processual, proporcionando uma visão atualizada aos profissionais da área, com certeza será totalmente significativo. Nesse sentido, então, apropriado o painel que ora apresento, intitulado Execução célere, efetiva e segura. Para análise da temática, teremos a honra de contar com o jurista e professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Particularmente, já tive a honra de recebê-lo na Escola Judicial para um curso, e com a desembargadora Ana Cláudia Torres Viana. De fato, é preciso fazer um estudo crítico acerca do princípio do acesso à justiça, que deve ser compreendido em sua integralidade, para avançar além da mera proposição da ação trabalhista, no sentido de se efetivamente garantir uma execução efetiva com a entrega do bem da vida. De se reconhecer e admitir que a execução retrata o maior entrave encontrado nesses mais de 80 anos pela nossa justiça especializada para a entrega da justa e pertinente prestação jurisdicional com a excelência e celeridade que lhe deve ser peculiar. Também não se pode olvidar que se deve atentar para a observância dos princípios do acesso à justiça integral e da efetividade da execução, a partir da utilização das ferramentas de pesquisa patrimonial, à luz da LGPD, verificando-se sua compatibilidade. Pois é, não vim aqui para palestrar, né? Na verdade, só vim para fazer a mediação. Dessa forma, então, inicialmente, ouviremos a desembargadora Ana Cláudia Torres Viana, que é desembargadora do trabalho do nosso regional desde dezembro de 2023. Possui especialização no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura. Foi juíza representante da Escola Judicial na região de Campinas entre os anos 2017 e 2023, coordenadora do Centro Judiciário de Resolução de Disputas, SEJUSC, de primeiro grau de Campinas entre 2015 a 2019, com participação no NUPEMEC, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos. Atuação em Núcleo de Pesquisa Patrimonial Avançada, Central de Astas, entre outros órgãos ligados à execução TRT 15. Ela é membro integrante do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas desde 2021, professora universitária, professora da EJUD 15 e outras escolas judiciais e ANAMAD. Autora dos projetos Mídia e Mediação com menções honrosas nos prêmios Conciliar é Legal e Inovare. Autora de artigos e outras obras. Com a palavra, a desembargadora Ana Cláudia. Boa tarde a todas as pessoas presentes, pessoas da magistratura, da advocacia, estudantes, estagiários, servidores, senhoras e senhores. Eu agradeço ao Tribunal na pessoa e à Escola Judicial na pessoa do desembargador Bosco pelo convite para falar de um tema tão caro que é a execução trabalhista. Também aproveito, presto as minhas homenagens ao professor Manuel, e na sua pessoa eu cumprimento todas as pessoas que se dedicam ao estudo da execução. E, acima de tudo, rendo as minhas homenagens ao primeiro grau, que, de fato, começa a enfrentar essa questão tão angustiante para nós, que é a execução. Eu inicio convidando a todos e todas para uma viagem. Eu chamo da viagem da efetividade da execução. Essa viagem eu fiz muitas vezes, e muitas vezes eu não cheguei ao fim. E falar de efetividade, a sentença transitada em julgado, o acórdão,
ela é só o meio do caminho. Porque a efetividade se faz, de fato, quando o juiz entrega a guia de retirada ou cumpre a obrigação de fazer fixada no título. O nosso processo de conhecimento e até mesmo a liquidação, ele é um processo que podemos dizer ele é efetivo e célere. O gargalo começa a se verificar, a nossa maior dificuldade de entrega da prestação jurisdicional, ela vem de fato na execução. Relatórios sucessivos da Justiça em Números, elas têm nos mostrado que o nosso índice de efetividade é de 24%, embora sejamos a melhor das justiças, dos índices das justiças. E o CSJT, o TST, tem reiteradamente se preocupado em enfrentar essa questão da execução. Recentemente, o ministro Cláudio esteve no tribunal para implantar o projeto Efetiva, que trata de pensar, entender e analisar os dados e o quanto essas taxas de inadimplência, conhecer o nosso acervo, por que há tanta inadimplência, porque não conseguimos entregar, de fato, a prestação jurisdicional. E o ministro Cláudio sempre enfatiza que nós precisamos conhecer o perfil dos nossos devedores. Nós temos devedores que não pagam porque não têm bens, e nós temos devedores que não pagam porque querem fraudar, e precisamos entender esse acervo para poder enfrentar. Então, essa viagem que eu os convido a fazer. E aqui eu trago uma imagem nesse carro, porque eu vou fazer um visual lá da minha apresentação. Por que eu trouxe essa imagem? Se eu pudesse ter algum poder, esse poder seria ter um cinto para tirar a verdade, porque a partir da verdade, da verdade do processo, dos autos, da situação patrimonial do devedor, ou se confirmam os atos de força até então tomados, ou se recua também, que isso é um caminho natural. E também aqui uma trilha sonora da minha palestra, para quem puder depois vai checar no Spotify, com a Marisa Monte, para melhorar. Tem hora que a canção ela diz mais ou menos assim, tem hora que a gente acha que está tudo ruim e ainda vai piorar, mas em algum momento conseguimos seguir algum caminho que isso melhora. E a execução me ensinou muito isso de ser desafiadora. Nós temos... Eu acredito que o professor Manuel vai tratar desse assunto. Como nós não temos um código de processo de trabalho, toda a nossa execução está na CLT, temos poucos artigos e temos que necessariamente pedir socorro, primeiro para a execução fiscal e depois para o Código de Processo Civil. E para balizar a utilização desses institutos emprestados de outros códigos, passamos necessariamente pelos princípios. E rapidamente aqui, para revisitar alguns deles, que já devem ser de conhecimento, mas como eu falo para estudantes, aqui acho importante também. A mitigação do contraditório, é muito falado isso. E essa é uma crítica que eu faço nas execuções que eu conduzi. Eu sempre procurei prestigiar e ouvir o devedor. Ainda que fosse discutível para aquele instituto a previsão, como inserção de um grupo econômico ou de algum outro responsável. Como o meu tema aqui é de execução segura também, quanto mais o devedor falar, quanto mais ele for provocado a cooperar, mais podemos chegar num lugar seguro. Seguro, que eu digo, é concluindo com pagamento. O professor Cássio Scarpinella Bueno já trata desse assunto como um incidente de corresponsabilização. Mais adiante eu vou falar que eu tenho aplicado nas execuções que eu conduzi. A nossa execução, outro princípio, a responsabilidade ela é patrimonial, ou seja, são os bens presentes e futuros do devedor que vão responder pela dívida. Mas o Código de Processo Civil abriu uma porta para as execuções atípicas. Ou seja, temos um instrumental poderoso, importante,
que ele só precisa ser bem usado. Eu vou detalhar isso um pouquinho para frente também. O princípio que, para mim, é muito forte até, sempre se falou muito que a execução se faz pelo modo menos oneroso para o devedor, desde que seja na primazia do credor. Ou seja, a execução tem que atender aos interesses do credor. Se ela puder ser executada do meio menos oneroso, se o devedor tiver 2 bens e um deles atender melhor a gama de credores, esse princípio vai poder ser usado. E quero chamar bastante atenção aqui para a questão da cooperação, a cooperação em todas as espécies. A cooperação judicial é o que tem de novo importante nesse momento do processo. Foi falado de manhã nos termos de cooperação e como se dá entre justiças, entre juízos, entre recuperação judicial e as nossas execuções. Isso tem que ser mais praticado, no meu sentido, poderia fazer muito bem para as nossas execuções. Criatividade, né? Criatividade, sem dúvida. Quem acessa a internet deve ver 1000 formas de blindar patrimônio. As fraudes, elas se renovam, se sucedem e se renovam. Então, o juiz ou o advogado que está atuando em prol de uma efetividade precisa pensar em meios de compreender como essas fraudes estão se movimentando para poder atuar. E, por fim, o impulso oficial, que ele ficou mitigado agora, depois da reforma trabalhista, é um princípio que não é mais aplicável se houver um advogado atuando, e isso é algo para a plateia dos advogados aqui prestarem bastante atenção, da postura proativa no processo. Começando essa viagem, né? Vamos ter que, às vezes, quando você vai fazer uma viagem, hoje estávamos conversando no almoço da época que não existia nem GPS, tem que pensar, às vezes, em ter um mapinha lá, porque, às vezes, você tem que tomar decisões na fase de conhecimento que podem impactar na execução. E são decisões, por exemplo, vou inserir já um corresponsável no polo passivo? É bom, é preciso, é necessário? Eu preciso fazer uma cautelar de apreensão de bens? Requerimentos. Se a execução não pode ser mais de ofício, por cautela, às vezes na petição inicial, um requerimento que já autorize o juiz a iniciar a execução e usar as ferramentas pode ser bastante interessante. Então, eu os convido a pensar nessas providências prévias, porque elas podem fazer muita diferença no caminho adiante. Deixei essa bifurcação aqui para tratarmos exatamente do que pode acontecer na execução. Eu não quero, nesse momento, me preocupar com os caminhos ordinários, que são as execuções saudáveis. Elas não dão trabalho para a justiça e, acredito, para os advogados também. Citação, pagamento, parcelamento, conciliação, ou indicou um bem que ele vai ser alienado e vai vender. Não é disso que eu quero tratar com vocês. Eu quero tratar desse segundo e mais desafiador, que são as execuções patológicas. Quando não localizamos bens do devedor, né? Chegamos no momento que o processo corre riscos. Aqui, eu acho que o primeiro obstáculo que se chega é quando o oficial de justiça faz as ferramentas básicas que envolvem a busca de os convênios mais ordinários, para buscar dinheiro, bens, veículos ou imóveis. Aí é expedida uma certidão pelo oficial de justiça. Olha, não encontrei nada. O que percebemos a partir daí, que é uma conduta dos magistrados, nós recebemos no segundo grau muitos agravos de petição discutindo esse momento, a prescrição intercorrente. Qual o problema desse instituto? Acho que para quem lutou tanto para conseguir chegar com uma sentença transitada em julgado, o juiz, servidor, todos envolvidos, decretar uma prescrição intercorrente não tem nada mais desestimulante.
É muito, muito difícil, mas também é uma política de administração judiciária que temos que compreender. Até para o próprio devedor, vai chegar um momento que aquele sofrimento tem que se encerrar. Se não tem bens, não tem como pagar, aquela execução tem que acabar. Infelizmente, às vezes vai acabar pelo decreto de uma imprescrição intercorrente. O que é pacífico nesse momento? Aplica-se a prescrição intercorrente, não há mais dúvida depois da reforma trabalhista. Também parece pacífico que se a execução se iniciou pós-reforma, que não tem impulso oficial, também se o credor não se movimentar para nenhuma indicação e não encontrar nenhum bem, ela vai ser aplicada. Quais são as grandes dissonâncias nesse instituto? Inclusive, o provimento da corregedoria ele foi modificado recentemente. Para aplicar a prescrição intercorrente, eu preciso avisar que eu vou fazer isso, para ser claro e transparente no processo. Não adianta só aquele, indefiro isso. Indefiro e se o credor não se manifestar, está correndo o prazo da prescrição intercorrente. Ponto número 1. Às vezes isso não acontece e faz com que o processo volte para o primeiro grau, para novas diligências. Qual é o prazo da prescrição intercorrente? Também isso não há consenso. Ele fica 2 anos hoje parado, depois que a execução, o executivo fiscal tem uma disciplina disso confusa. Eu acho um dos institutos mais confusos. Se suspende por 2 anos, por 1 ano, depois volta a correr 2, que é o que fala a execução fiscal. Então, há essa duvidazinha. Se suspende por 1 ano, volta a correr por 2, mas o fato é, se o exequente não se movimentar, acabou a estrada ali, a viagem se encerrou. O máximo que o juiz vai fazer, o que está aí na tela, um BNDT, uma inserção na CENIB, que é no Banco de Devedores Trabalhistas, ou protestar o que tem se revelado ineficiente. Aí vai chegar a hora que talvez advogados ou os meus colegas juízes se convençam sobre o uso de medidas atípicas. O Supremo, de fato, disse, olha, não fechou as portas, mas não pode em qualquer circunstância. E quais são as circunstâncias que talvez possamos usar? Uma apreensão de CNH, uma apreensão de passaporte, um bloqueio de cartão de crédito. Naquelas circunstâncias que o devedor, por exemplo, o ministro Cláudio também sempre fala isso, está dando festa, está viajando e está o polo passivo dele lá estourando. Será que nessa situação, o uso de medida atípica não se justifica? E eu tenho, quem tem estudado muito esse assunto, que é o professor, vamos lá, tem deixa eu achar aqui nas minhas anotações. Tem se estudado muito. Tem um artigo numa revista, ele está até disponível na internet, na execução de processos, inclusive ele é de coautoria do Guilherme Feliciano, fala sobre, é uma revista da Inamat sobre efetividade da execução trabalhista. Ele trata detalhadamente das medidas atípicas possíveis. E o professor Araquém de Assis até palestrou na nossa EJUDE, falando sobre essas medidas atípicas. Então, é um bom momento, eu acho, esse que estamos perdendo a execução, porque a execução vai acabar, pensar nesse uso de medidas atípicas. Outro obstáculo sério. Eu vou me arriscar aqui a falar, embora haja especialista sobre essa matéria, que é a recuperação judicial. Quando decreta-se a recuperação judicial, para nós a viagem acabou. Tem que realizar isso, embora seja dolorido para nós. Liberar depósito recursal, liberar penhora feita, mas não há o que ser feito mais. Se o crédito é concursal, se ele foi constituído até a data da recuperação judicial, nós estamos paralisados. Nesse aspecto, acho que o STJ tem sido tranquilo
quanto ao fato de que a nossa competência se encerra ali, o crédito vai ser novado, se tiver em liquidação, pode fazer uma reserva lá e não temos mais o que fazer. Continuamos com as execuções extraconcursais de créditos que surgiram depois da recuperação e com a Previdência. Então, nós continuamos executando esses 2 créditos. O que eu tenho percebido, uma grande confusão advinda mesmo das decisões do STJ, que às vezes dá tratamento igual para os créditos concursais ou extraconcursais. E você está prosseguindo, às vezes, no extraconcursal, e para prosseguir no extraconcursal, o juiz da recuperação tem que dizer, ok, que aquele bem pode ser discutido, que não é um bem que vai prejudicar a preservação da empresa. Eu já tive parado, várias vezes já aconteceu quando conduzia leilões, de chegar a liminares me parando em situações duvidosas de competência, mas recebia liminar em conflito de competência, que a competência era da recuperação judicial e tinha que parar. Uma questão interessante que tem surgido também no 2º grau é se é preciso garantir o juízo para embargar a execução. Me parece, muito embora eu já tenha adotado alguns entendimentos do TST nessa matéria, se o depósito recursal tem que ser liberado em favor da recuperação judicial, e se nós não podemos fazer nada com esses valores, me parece muito sem sentido exigir garantia para crédito concursal, muito embora haja decisão do TST sobre esse tema. Mais um pouco sobre recuperação ainda, havendo corresponsáveis, não tenham dúvida. É prosseguimento na Justiça do Trabalho, devedor subsidiário, o grupo econômico, ou mesmo o IDPJ, o incidente de desconsideração de pessoa jurídica para ir para os sócios, parece sedimentado no TST, que seguimos nessa linha. Os acordos de cooperação aqui tem sido falado muito pelo nosso colega Vinícius Taveira, que é um estudioso desse tema. Nós precisamos conversar mais com a Justiça Comum, com o juiz da recuperação judicial, e para dar encaminhamentos mais efetivos, tanto para o que nós continuamos a executar, como, eventualmente, de bloqueios que temos e de valores que vamos colocar à disposição para acompanhar o destino desses valores. Se essa recuperação judicial se transformar em falência, infelizmente, também não há muito o que ser feito, né? A gente não tem bons prognósticos e as falências costumam não pagar nem os valores que, em recuperação judicial, seriam novados. Na perspectiva ainda de uma certidão negativa de crédito, muito interessante, e eu vejo essa falha nos processos, porque às vezes tem algum devedor ainda ali no título que pode ser redirecionado, ou mesmo uma audiência de esclarecimentos, ou mesmo acordos processuais. Há algumas medidas nesse intermédio, antes de você partir para a inserção de terceiros, é buscar... Aqui aquele princípio cabe plenamente da execução menos onerosa. Se tem alguém no título, não vamos colocar corresponsáveis, é um caminho mais seguro. Gostaria de falar um pouco, porque isso tem gerado muita confusão nas execuções, né? Nós não conhecemos muito a funcionalidade das ferramentas de 2ª linha. De 1ª linha, a vara faz. A de 2ª linha, muitas exequentes não sabem para que elas servem e pedem todas indefinidamente, o que leva o juiz de 1º grau a indeferir todas, porque não tem condição de realizar todas. Muito se tem falado do sniper, como se fosse um remédio para todos os males, né? Só que, infelizmente, ele não entrega por hora o que ele se propôs a fazer. Ele é um banco de dados que dá acesso à análise de outras informações. O que eu gosto do sniper é que ele faz um mapinha de constituição societária, que, a partir dali, você pode refletir que caminho seguir. Mas, sem dúvida, na iminência de uma intercorrente, pedir o sniper pode ser um caminho. O CCS, eu gosto muito do CCS, porque o que o CCS dá? Ele me dá indícios.
Primeiro eu procuro pessoas. Se eu vou inserir terceiros, eu preciso primeiro encontrar as pessoas para depois partir para os bens. E o CCS ele me dá vínculos financeiros muito interessantes para identificar fraudes, para identificar grupo econômico. Se é quem está movimentando o dinheiro da empresa, onde está o dinheiro? E a partir dali, cruzando com informações do processo, com informações de redes sociais, de pesquisas abertas, com filtros definidos, com precedentes da Justiça do Trabalho, precedentes de outros tribunais, vocês chegam a informações muito relevantes. Isso os exequentes, os advogados dos exequentes podem fazer, nos ajudar tranquilamente. Nós precisamos saber o que se procura. Primeiro, é a regra básica. Vamos procurar o quê para depois ir atrás de bens. Esse momento, o nosso paciente está morrendo. Se não fizermos nada, ele não vai sobreviver a uma extinção. E esse manejo de informações com esses convênios pode ser fundamental para partir para o próximo passo de efetividade. Mais comum e mais direto. E hoje, sem muita... Eu abandonei Código de Consumidor. Temos o 10A eficiente da CLT. Tem um colega que fala, nem maior, nem teoria menor, apenas direta. Responsabilidade direta dos sócios está na CLT, no 10A. O sócio responde, responsabilidade direta, atuais, primeiro, e retirantes. Então, tem que pedir para o juiz a desconsideração, se tiver acompanhado de advogado, porque esse impulso não é oficial, e às vezes falta essa providência pelo exequente. Você vai pedir e o juiz, se tiver essa perspectiva, essa leitura que eu faço, que ela não é complicada, inclusive ela combina lá com o artigo 2º, que o patrimônio do devedor responde pelas dívidas, você vai prosseguir com responsabilidade do sócio sem grandes confusões. E o que ele pode alegar no IDPJ? Porque vai ter que instaurar o IDPJ, está na mesma lei que criou o 10A, está lá também a necessidade do IDPJ. Ele vai alegar eventual necessidade de benefício de ordem ou alguma nulidade da execução. Deixa eu passar o próximo aqui, que eu falo dos sócios atuais, Então, teoria maior, menor, abandonamos. Aqui, nesse momento, também, se tiver alguma informação de fonte aberta, também pode ser interessante. Para identificar sócios ocultos. Se você juntar o CCS lá, o sócio oculto, ou um intermediário, alguém está movimentando o dinheiro daquela empresa e você conseguir mapear que ele é um sócio intermediário, nesse momento também você pode arriscar pedir a inclusão dele no polo passivo. Esse instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que é? Principalmente o Supremo, lá no tema 1232, que eu vou chegar já, está confundindo, está tratando da mesma forma, digamos, a desconsideração inversa com o grupo econômico. Está dando o mesmo tratamento. Inclusive, o tema 1232 parece que ia ser julgado dia 6, saiu de pauta e vai para os processos discutindo o grupo econômico estão suspensos, e ele virá para a discussão presencial no Supremo. E na ementa que eu li, fazia referência aos requisitos necessários para a desconsideração inversa, que é lá confusão patrimonial, enfim, ligada a alguma outra questão. A desconsideração inversa é fácil também de identificar. Pelo mapeamento, a empresa está no polo passivo e o sócio, bens negativo para os dois, mas eles abriram uma empresa que não tem dívidas, mas tem patrimônio. Então, essa técnica para alcançar bens da desconsideração inversa. E o SENSEC é um convênio, eu não falei dele, mas é um convênio que você consegue identificar as procurações. Regra básica, quem frauda não quer perder o controle do dinheiro. Então, descobrir quem são, se existem procurações, são informações relevantes para dar subsídios para o juiz e para o juiz ter segurança para trazer esse corresponsável. Diretores de SA
eu tenho defendido uma teoria que ela é minoritária, calcada em precedentes atuais do STJ para o Código de Consumidor, que seria possível a aplicação da teoria menor. A posição majoritária do TST é que a teoria maior precisa provar os requisitos lá dos 50 ou da lei das SA. Diretores de entidades sem fins lucrativos, é bastante comum em hospitais ou entidades filantrópicas. Aqui eu já acho que tem que ter a prova da má gestão e também com esse mix aí dos convênios vocês conseguem encontrar informações. Bens de companheiro ou cônjuge também têm sido chamados à responsabilidade. Chama a atenção, depois vocês podem procurar, está na rede também, um precedente atual do STJ sobre conta conjunta, dizendo que não haveria essa comunicação, mas, como regra, a jurisprudência que eu tenho acompanhado nos tribunais, há essa responsabilidade do sócio quando é comunhão parcial ou do companheiro. Ou comunhão total, obviamente, né? O grupo econômico, como o meu tempo já está acabando, vou centrar aqui no tema 1232. Como faço, é uma das figuras mais conhecidas para nós de inserção no polo passivo na execução. Como nós fazemos para inserir, nós vamos buscar pessoas jurídicas que não há necessidade dos sócios serem os mesmos, comunhão de interesses. Às vezes, o site deles faz referência a esse conglomerado, sob as mais variadas modalidades, holding ou outras formas de constituição, que tenham um interesse integrado à atuação conjunta. Aqui, esses convênios, o CCS, o SENSEC, é o mesmo SIMBA, que o SIMBA é uma quebra de sigilo que traz informações mais detalhadas. Na ordem, é o último que deveria ser usado. Se tiver um servidor que saiba fazer isso, você conseguiria cruzar essa informação, que não é fácil para nós, porque nós não temos mão de obra que consiga atuar só com execução. Sucessão é um instituto que não causa muito questionamento. Eu vou até passar isso aqui, porque acho que eu tenho coisa mais interessante. Blindagens patrimoniais, além da questão dos sócios de fato, vemos muitas alienações fictícias, a transferência de dinheiro para paraíso fiscal foi algo que eu nunca consegui chegar. Chegou um momento nas minhas investigações que era um ponto que eu travei, e talvez a minha esperança é que acordos de cooperação internacional consigam chegar nesse ponto. Também há muita fraude de transferência patrimonial de bens, divórcios, fraudes patrimoniais envolvendo nossos grupos familiares tendem a fraudar muito. Por incrível que pareça, era a fraude mais comum que nos deparávamos. Questões interessantes envolvendo penhora de imóveis. Tem imóveis que estão dentro do Infojud, que é uma ficha DOI, que é quando é feito o compromisso, mas não é registrado, esse imóvel é acessível. Imóveis penhorados em outros processos, tem que tomar o cuidado do devedor pagar o principal e depois não garantir a execução, não responder pela penhora dos demais. Isso é uma questão que deve ser levada para o juiz. Venda de posse de imóveis, já consegui com sucesso, com efetividade. E bem de família tem sempre a possibilidade de uma audiência você convencer o devedor a vender aquele bem e deixar um bem de menor valor para ele, e o que sobrar, pagar uma parte das execuções. Eu já consegui muitos acordos assim, e há precedentes do nosso tribunal mandando vender e reservando uma parte do bem de família para o devedor. Algumas penhoras interessantes, que são penhoras em contratos de prestação de serviços, que também é algo que tem que se ficar atento no ramo da terceirização. Créditos de cartões de crédito, que é uma penhora difícil de ser acessível. Por incrível que pareça, o cartão de crédito ele é muito usado e ele é dinheiro hoje, mas a Justiça tem grandes dificuldades de acessar esses créditos, até porque essas maquininhas são voláteis. Então, na mão de um, você vai lá, penhora uma, ele consegue outra, ou esses valores vão para contas garantidas e você não tem acesso. Direitos autorais também são interessantes. Falar sobre Sisbajude,
A teimosinha é um convênio que consegue pegar dinheiro, você tem a teimosinha que fica repetindo, e essas fintechs, bancos digitais, a maioria está dentro do sistema financeiro. Se não tiver, são acessíveis via penhora de papel. Chama atenção porque isso é bastante natural e, às vezes, você não consegue encontrar dinheiro, mas é porque essa movimentação está sendo feita fora do sistema. Daqui eu já falei da maioria delas. A CENIB é um convênio que é como se fosse uma pré-penhora, ele fica lá gravado no imóvel e o devedor não consegue mexer, fazer transferência patrimonial nenhuma. Pode ser interessante para devedor que tem atividades fora da jurisdição. É um convênio muito usado e muito fácil também na Justiça. Quero compartilhar com vocês essas penhoras do mundo digital, que é algo que eu tenho ficado muito inquieta. Quem tem conta no Instagram, que acho que a maioria de vocês tem e acompanha, a filha de eu vou deixar aqui um precedente para vocês analisando. A filha de uma nenezinha de 8 meses, a mãe dizendo, filha de uma youtuber famosa, que a filha dela, até aquele momento, quando ela tinha 8 meses, ela já tinha conseguido, pela quantidade de seguidores que ela tem, uma renda de mais de R$1 milhão. Quem tem seguidores, quem produz conteúdo em YouTube, monetiza, recebe valores, e esses valores podem ser penhorados. Nós temos devedores com esse perfil? Não sei, mas se tivermos, fica aí. Esse é só um exemplo do mundo digital, de situações que estão acontecendo e que talvez nós esteja escapando quando estamos ali pensando só imóvel, veículo e tal. Esse é um assunto que eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acredito que tenho colegas que têm se debruçado, estudado. Tem várias obras importantes da execução do Rafael, Ricardo e Richard, eles tratam de vários temas, é muito, muito interessante essas penhoras digitais. Não vou conseguir falar sobre execução coletiva, então vou deixar uma dica. Tem no YouTube lá um seminário que foi feito no TST esse ano, que a juíza Andréia Presas explica cada um desses códigozinhos aí, como são feitos esses tratamentos das execuções coletivas. E já acabou meu tempo, infelizmente, ficaria falando muito, mas eu quero encerrar com algumas ideias que têm permeado a minha mente aqui, que para ficar, eu queria trazer alguma coisa que realmente fosse útil para vocês. Se não temos servidores, quem sabe pensar em treinar profissionais que tenham expertise para lidar com essas informações que tiramos dos convênios, mediante os compromissos de sigilo. Já usei e deu certo, mas não tive tempo de fazer a formação que eu desejava. Estimular sempre a cooperação judicial para os meus colegas magistrados. Insistir nas multas por ocultação de patrimônio, que pode ser o caminho para aplicar as medidas atípicas. Usar a informação das redes abertas, redes sociais. É rico, é muito rico, é aquele momento que vocês precisam falar alguma coisa e não adianta só vir para o juiz e falar, juiz, repete tudo que você já fez de novo, porque o juiz não vai repetir. Ele vai dizer, já fiz, não vou fazer. Nós temos aqui um sistema do EZ15, que até entrou no PJE agora, que a certidão negativa vale por 2 anos. Ele não vai repetir, você tem que trazer alguma informação nova. E se pedir, saiba o que pedir, não vem com aquele roteirão, CCS, SIMBA, ou começar pelo mais... Tentem traçar uma estratégia com passos. Meios ultrapassados de defesa, exceção de pré-executividade não serve para nada, a não ser tumultuar o processo, principalmente para discutir responsabilidade de sócio, porque hoje não precisa mais garantir execução. O IDPJ viabiliza o agravo de petição sem garantia do juízo, e a exceção de pré-executividade ela só atrapalha o fluxo. E para os meus colegas juízes também, às vezes, algo bem simples que eu fazia, deixar claro a regra, a execução às vezes permite muitos caminhos. O que eu estou compreendendo que é aquele caminho? Se eu vai ter que garantir a execução, se precisa disso, ou qual a providência, essa clareza no rito pode ajudar muito nesse segmento. Para os advogados, diálogo sempre com o juiz da execução pode ser o melhor caminho do que para ir para caminhos que podem ser ineficientes.
Responsabilidade do sócio, ela é direta, ela é simples, não precisa mais de grandes petições, talvez um requerimento com quatro parágrafos vocês consigam dar seguimento na execução, pode até ser feito cautelarmente, se já teve uma negativa da empresa. Vi que colegas estão invertendo o ônus da prova quando há necessidade de provar confusão patrimonial, desvio de finalidade para grupo econômico ou desconsideração inversa, ou seja, a empresa tem os documentos, então inverte-se o ônus, mas isso tem que ser feito no primeiro grau. Quando chega no segundo grau, pode dar discussão sobre decisão surpresa. Atenção para as penhoras digitais, isso pode ser um caminho. Constatação. É muito útil, não para qualquer coisa, mas para casos, se saber se ele está usando aquela maquininha de cartão de crédito fraudada, pode ser uma diligência interessante, ir até a empresa, se a empresa ainda funciona. Audiências em parceria com o Sejusc, com delegação de cooperação. Se o juiz não consegue dar conta dessa demanda, pode ser também eficiente. As divisões de execução, eu vou encerrando aqui, só porque já passei meu tempo, doutor Bosco não fica bravo, que esse caminho, essa viagem nos núcleos de execução, eu fiquei 4 anos à frente do grupo de execução, trabalhando com oficiais de justiça, bastante treinados e recebendo especialização em convênios. E conseguimos bons caminhos com muito diálogo com os devedores, misturando atos de força com atos de cooperação. Temos um longo aprendizado, o TST está se debruçando sobre o tema, está preocupado, é o nosso problema, não adianta todo mundo ficar preocupado na fase de conhecimento, porque ela está andando bem, a liquidação anda bem, precisamos entender os nossos problemas de execução, e os juízes têm os problemas que é dificuldade de mão de obra para operacionalizar a fase de execução, que é trabalhosa, os advogados podem ajudar a esse encaminhamento. E eu encerro, eu fiz até essa citação, às vezes, caminhos diferentes, todo mundo seguindo o mesmo caminho, algum caminho diferente que se siga, podemos chegar à efetividade. Agradeço pela oitiva e a Ejude mais uma vez. Agradeço à desembargadora Ana Cláudia, que de maneira clara e minuciosa apresentou um verdadeiro receituário, de providências, entre as quais destaco aí as medidas atípicas e as ferramentas, no sentido de demonstrar a preocupação tanto da desembargadora quanto a nossa, que é a prestação jurisdicional completa, a efetividade da execução, que se aperfeiçoa efetivamente quando do pagamento. E é isso que a gente busca, para entregar o bem da vida. Parabéns, agradeço imensamente. Sem maiores delongas, passaremos agora para ouvir o professor Manuel Antônio Teixeira Filho, advogado, conferido. Obrigado. Advogado, conferencista, jurista, desembargador aposentado do TRT da 9ª Região, cofundador da Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, EMATRA, professor emérito no Centro Universitário de Curitiba, Unicuritiba, professor emérito na Escola Judicial do TRT da 9ª Região, membro do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, do Instituto de Direito Social do Brasil, da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, do Instituto dos Advogados do Paraná, da Academia Nacional do Direito do Trabalho, da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Professor ainda é autor de dezenas de artigos publicados em revistas especializadas de circulação nacional. Proferiu mais de 400 palestras e conferências no Brasil e exterior. Autor de 29 livros sobre direito processual do trabalho e do livro Da Revolução Francesa a Napoleão Bonaparte, em 3 volumes. É presidente da comissão elaboradora do anteprojeto do Código do Processo do Trabalho, de iniciativa da Academia Brasileira do Direito do Trabalho. Professor Manuel Antônio, é uma satisfação, uma honra. O senhor está com a palavra. Acautelem-se, eu não vou ler o livro, é só para eu examinar aqui o que me foi dado.
Excelentíssimo doutor Carlos Alberto Bosco, digníssimo desembargador e diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região, excelentíssima desembargadora Ana Cláudia Torres Viana, também integrante da mesma corte. Senhoras, senhores, é com muito gosto que aceitei ao convite de participar do 24º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. Mas, permito-me para já dizer que vou quebrar o protocolo, porque, embora saiba que o tema de fundo deste evento é a execução, com a compreensão dos organizadores deste evento, irei ocupar-me não então com a execução, mas sim com um assunto que me parece extremamente momentoso e de maior relevância, que é o anteprojeto do Código de Processo do Trabalho. Não imaginem, meus senhores, a importância que isso possa representar para a história e a autonomia do direito processual do trabalho. Permite-me apenas, então, lançar um breve histórico a respeito do anteprojeto. Quanto à comissão elaboradora da consolidação das leis do trabalho, estava preparando o texto, entendeu-se que deveriam dedicar-se mais ao direito material naquele anteprojeto do que de processo. E isso se tornou uma realidade para quem for ler hoje a consolidação, com todas as alterações que houve ao longo do tempo. Então, elaboraram-se normas de direito material e umas poucas de natureza processual. E o legislador da época, antevendo que esta precariedade quantitativa de normas do processo do trabalho dentro da CLT, essa quantidade inexpressiva era insuficiente para responder e atender a todas as necessidades do processo do trabalho, tratou de fazer vinculação ao Código de Processo Civil. Lembrando que estava a viger, na altura, o Código de Processo Civil de 1939, que foi o primeiro código unitário do Brasil. Quando digo unitário, quero dizer porque anteriormente a isso, cada Estado membro da Federação poderia legislar sobre o processo. Então, na altura, havia tantos códigos de processo quantos eram os estados da federação. E, então, Vargas, assumindo o governo, e todos sabemos de que maneira isso ocorreu, entendeu necessário fazer uma centralização e que se instituísse um Código de Processo Civil de âmbito nacional. Isso se materializou com o Código de 1939, que estava, então, em vigor quando se estava elaborando o anteprojeto da CLT. Aliás, eu tive oportunidade, até acho que de referir aqui mesmo em Campinas, em outro evento, que o texto original do anteprojeto da CLT, hoje nós falamos CLT, é uma forma acrográfica de se dizer as coisas, por abreviaturas. O código, o anteprojeto nasceu como Código de Proteção à Legislação do Trabalho. Havia o elemento distintivo, proteção. Isso era muito importante porque esse vocábulo punha a claro o conteúdo do próprio código. O escopo era proteger o direito material do trabalho. Mas na tramitação depois no Congresso eliminou-se esse vocábulo e falou-se em consolidação das leis do trabalho. Muito bem, mas o legislador da época, então, fez remissão ao Código de Processo Civil para que esse tivesse um caráter de colmatar, de suprir as omissões da CLT na parte processual. Mas não foi preciso muito tempo para que se percebesse esta crescente infiltração do Código de 39 no âmbito da CLT. Cada vez mais foi se aprofundando, tornando o processo aos poucos mais intricado, mais complexo, moroso. Isto ocorreu com o segundo Código de Processo Civil de 1973, que trouxe novas figuras, não é? Haja vista a antecipação dos efeitos da tutela e outras figuras. E em 2015, então, chegamos ao que eu chamei de ápice ou paroxismo
desta influência do CPC sobre o processo do trabalho. Quando o artigo 15 desse Código, que ainda está em vigor, autoproclama fonte subsidiária do processo do trabalho, sem sequer cogitar do elemento fundamental da compatibilidade. Basta que se leia o artigo 15 do atual Código de Processo Civil para entender o que estou a dizer. Ele se aplica, não é mais o processo de trabalho que vai buscar ao processo civil o elemento subsidiário. É o atrevimento do processo civil de dizer-se um elemento comatador das lacunas do processo de trabalho. Isso é muito perigoso, isso é um processo de capitulação. E eu, de tal maneira, vim acompanhando tudo isso ao longo dos tempos. Eu não sou de 1939, na verdade, eu estou fazendo isso por estudos históricos lá. Que quando eu vejo as disposições do Código de Processo Civil nesses termos, e o comportamento da doutrina e da jurisprudência, sem uma reação, isso me preocupou. Aliás, a preocupação era antiga, mas ela chegou ao ponto extremo, ao clímax, quando eu percebi que dentro de pouco o processo de trabalho deixaria de ser, cada vez mais afastando-se do direito material a que corresponde. Porque o processo civil foi feito para outra realidade. Não tinha absolutamente nada a ver com a relação material intersubjetiva do direito do trabalho. Cheguei a várias vezes ver que fazer uso do processo civil para suprir lacunas do processo de trabalho seria usar rolhas redondas para tapar orifícios quadrados. Seria usar roupa que não foi feita para o nosso corpo. Nós precisávamos de uma roupa que servisse, evidentemente, ao nosso corpo, de acordo com a nossa medida, com as nossas necessidades. E deu-se que, em um evento de 2021, meados de 2021, encontro-me com o ministro Alexandre Agra Guzmão. Era um encontro promovido pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E Sua Excelência presidia a academia naquela ocasião, e nós éramos, enfim, membros da academia. E eu dizia então ao ministro, há uma necessidade fundamental, em nome da preservação, da autonomia do processo de trabalho, uma autonomia pedagógica, uma autonomia ideológica, uma autonomia teleológica, que nós codifiquemos o processo de trabalho. É preciso que haja uma codificação. O ministro prontamente colocou a Academia Brasileira de Direito do Trabalho a serviço dessa ideia, ou ideal, como eu preferi chamar. De então, ministro, agora vamos pôr mãos à obra, já que há esse anteparo da academia, vamos tornar isso concreto. O ministro, então, nomeia uma comissão constituída por 11 membros, entre, sem nomear, sem citar o nome, 2 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 2 desembargadores, ou 3 desembargadores, um do Rio de Janeiro, um do Tribunal de São Paulo. Houve uma pequena alteração, um desembargador do Paraná, advogados, professor de direito, advogada, 11 membros compunham, então, a comissão encarregada de elaborar o anteprojeto de Código de Processo de Trabalho. E o ministro Alexandre Belmonte honrou-me com a presidência desses trabalhos, dessa comissão. Reunimos-nos numa primeira ocasião, e aí, evidentemente, que havia dificuldade, porque cada membro era praticamente de um estado da federação. Reuniões presenciais eram absolutamente impraticáveis. Então, no geral, as reuniões se realizaram online. A sede, por assim dizer, física da comissão era Curitiba. Então, o Tribunal do Trabalho, junto com a Escola Judicial, reservaram à comissão uma sala especial, todo o aparato tecnológico, um serventuário. Eu até indiquei mais um juiz do trabalho para assessorar-nos, e dali, então, nós nos reuníamos para discutir todos os assuntos. Mas eu dizia ao ministro, posso dizer pela experiência, como há 11 membros na comissão,
incumbida, sim, de elaborar o anteprojeto. Eu digo, mas se essa comissão for partir do primeiro artigo até o último que seja, eu fiz uma projeção cronológica, ministro, isso vai levar, quando menos, 2 anos. E nós não podemos esperar tanto, nós precisamos acelerar, porque o procedimento já é demorado por si, pelas tramitações todas que ele exige e vai exigir ainda. E o ministro diz, o que fazer, professor? Eu digo, olha, se não houver objeção, eu assumo o encargo de fazer, não elaborar, não um anteprojeto, que isso seria uma espécie de um desrespeito à comissão. Eu me disporia, dizia ele, a elaborar um esboço do anteprojeto. Tive muito cuidado em medir as palavras para não melindrar ninguém. Eu faria isso, ministro. Ele disse, olha, a comissão está de acordo, recolhi-me, pus de parte, de lado, portanto, vários afazeres, e em 45 dias apresentei à comissão um texto com 977 artigos, que seria o anteprojeto, o esboço do anteprojeto. Eu jamais posso esquecer de referir que se cuidou de um esboço. E de que critérios me vali para elaborar esse texto? Primeiro, adotei, aí sim, era algo aceitável, a estrutura orgânica do Código de Processo Civil. Com isso eu quero dizer, adotei a distribuição das matérias de acordo com a estrutura do processo civil, que é distribuída em títulos, capítulos, seções, subseções, pareceu-me adequada a essa estruturação. No segundo passo, verifiquei que normas do processo civil vinham sendo pacificamente, embora falassem pacificamente em termos de doutrina e jurisprudência, é uma temeridade, mas aquelas que eram menos conflituosas, que eram aceitas, as normas do próprio processo civil, eu as incorporei ao processo, ao anteprojeto. Claro e evidente, não podia deixar de fora as normas da CLT, trouxe as normas da CLT para dentro do projeto, não tal como são, melhorando a redação, alterando, sempre com o objetivo de dar efetividade ao processo do trabalho. Então, eu retoquei várias daquelas normas do processo do trabalho. Procurei preservar, no que era possível, a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior do Trabalho. E houve também o contributo pessoal do elaborador, do esboço, sob a forma de inovações. Então, algumas medidas foram efetivamente inovadoras. Então, apresentei este esboço à comissão e, a partir dali, passamos, então, a nos reunir da maneira como eu falei, online. E, mais uma vez, percebi logo nas primeiras reuniões, as reuniões ocorriam 2 vezes por mês, às sextas-feiras. Portanto, eram com 1 hora de duração. E logo nas primeiras sessões, eu percebi que o ritmo dos trabalhos era extremamente lento. E, mais uma vez, isso é muito próprio da minha personalidade, ficar projetando a duração das coisas. Eu sempre trabalhei com o tempo. Eu digo, olha, a seguirmos nesse ritmo, daqui a 3 anos nós vamos conseguir discutir. Mas antes, me permite uma correção. Antes de chegar a esse momento, assim que eu assumi a presidência da comissão, então, eu disse para o ministro, se nós formos, já aceita a ideia de que eu elaboraria o anteprojeto. Se nós formos agora, ministro, pegar esses esboços que eu elaborei, e distribuir a cada membro da comissão para que eu examine, eu digo, lá se vão mais 2 anos. Então, 977 artigos, e cada pessoa fosse per se, eu digo, vai longe. Eu me diz aí, professor, eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir isto, fatiar, me permite a linguagem assim, meio chula, né? Meio chã, eu vou fatiar isto em cerca de 90 artigos, que eu chamei de blocos, e vou me sortear entre os membros. Cada membro vai receber um bloco de 90, 95 artigos para examinar com o objetivo de formular propostas tendentes a modificar o anteprojeto. Sejam propostas aditivas, supressivas ou modificativas.
Então, cada membro recebeu esse bloco com 90 a 95 artigos, para que então se manifestasse. Fixei prazos para entrega, esse prazo foi rigorosamente cumprido, vieram cerca de 90 sugestões da comissão, o que corresponderia a algo em torno de 10% do total de dispositivos do esboço. Apresentadas todas essas sugestões, e eu havia sugerido até um modelo de como isso devia ser feito, precisamos ter regra para tudo, não é? Então, eu elaborei um modelo em que devia a pessoa, os membros, transcreve o texto original do anteprojeto, transcreve como gostaria que estivesse redigido e faça uma justificativa sumária. Não precisa fazer um tratado, ninguém vai poder ter tempo de fazer tratado. Então, era uma visão bastante objetiva, pragmática. Isso foi atendido. A comissão rigorosamente apresentou, então, as sugestões no dia 15 de dezembro de 2021, no mesmo ano que havia conversado com o ministro. Os ritmos eram assim. Então, nos reunimos. E aí eu disse, os trabalhos estavam muito lentos, é natural. Cada qual queria dar uma opinião a respeito, e sustentar, queria, me desculpa, fazer uma palestra. Eu digo, não, vamos levar mais 5 anos aqui e nós saímos do lugar. Como, professor? Então, vamos ser mais objetivos, mais concisos no argumento, né? Os romanos sempre diziam, claro que em latim, né, breves et placides, quer dizer, seja breve e agradarás, eu digo, né? Então, sejamos breves nisso. A comissão, sensível ao meu apelo, passou a ser mais objetiva, o que permitiu que, então, avançássemos expressivamente na discussão das matérias. Discutia-se lá, se alguém divergia, sustentava com objetividade do seu ponto de vista, em seguida a matéria era submetida à votação pela comissão, aprovada, rejeitada ou retocada e incorporava-se ao texto. Pois bem, no final, então, desses trabalhos, tivemos um anteprojeto com 991 artigos. Mas houve depois a adição de mais uns 4 ou 5, e para não alterar a sequência numérica, colocamos a letra ao pé do artigo 15A, 298B, algo assim. Então, hoje é mais do que 995 artigos, mais ou menos, compõem o anteprojeto. Bem, e agora? Tínhamos todo aquele material discutido e votado. Bem, e a redação? Compus uma subcomissão de 3 membros para fazer o quê? A harmonização de toda aquela matéria que for aprovada durante as discussões com o texto, para que não ficasse uma geringonça, né? Tivesse uma harmonia sistêmica, etc. A comissão encontra dificuldades para fazer, tinha que ter um ritmo muito forte. Eu digo, eu faço isso então. E fiz. Reuni-me, um trabalho brutal, um trabalho difícil, porque quando se vota uma matéria, vota-se aquele dispositivo, mas não se tem noção do conjunto, porque aquilo possa implicar no conjunto dos demais dispositivos. Então, eu analisei, medi daqui, medi ali. Pois bem, apresentei à comissão o resultado desse trabalho, aprovado. Felizmente, então, a comissão, digamos, nessa fase, se desincumbiu do seu mistério. Nesta fase. Pronto. Segui conversando sempre com o ministro Alexandre, que nesta altura já havia se candidatado e eleito para a academia, porque houve um ínterim aí, um espaço. Ele fora presidente de 2001 a 2002, depois assumiu um outro presidente que não tinha o mesmo elan, o mesmo gosto pelo projeto, mas isso é independente, nós tocávamos. Fiquei muito satisfeito com o ministro, até ele me ligou e disse, professor, tem o seu voto? Eu digo, vou pensar. Pensar nada, né? Eu precisava dele. Ele sai eleito, digo, ministro, então vamos prosseguir com o projeto. Aí ele me disse, professor, eu acho interessante, porque nós estávamos na fase seguinte agora, temos já não era esboço, já estávamos diante de um anteprojeto elaborado, discutido, votado pela comissão. Qual é o passo seguinte? Seria divulgá-lo à comunidade jurídica para que oferecesse as suas contribuições, sob a forma de sugestões.
Então, conversando com o ministro, ele disse: professor, isso não acha interessante nós publicarmos o anteprojeto para que possamos divulgá-lo, né? Não ainda a toda a comunidade jurídica, mas a certos segmentos da população? Eu digo: sim, ministro, eu acho que seria interessante, sem que isso signifique já um convite aberto à comunidade jurídica para apresentar sugestões, mas para tomar conhecimento. Pois bem, e o projeto foi elaborado, está aqui, impresso. 245 páginas, mais ou menos, compõem o texto. No dia 29 deste mês, haverá o lançamento oficial no Tribunal Superior do Trabalho. Já está certo, definido, agendado. Provavelmente os tribunais regionais devam receber um convite. Não é? Isso o ministro, mais ou menos, já deixou a entrever que seria a divulgação. Então, para esse lançamento. Isto feito, nós vamos estudar a forma agora de distribuir o texto, não necessariamente um livro, aí seriam centenas, mas seja por e-mail, WhatsApp não dá, é muito pesado, à comunidade jurídica. Aí é o passo seguinte que nós estamos ainda por refletir, porque seria inviável simplesmente abrirmos oportunidade para que todos os magistrados, os advogados e membros do Ministério Público e demais interessados oferecessem as suas contribuições. Seriam milhares e milhares, isso inviabilizaria. Então, nós estamos na fase agora de definir o critério pelo qual a comunidade jurídica contribuiria, dentro de um regime participativo e democrático. Então, me ocorre ali que as entidades representativas deveriam ser as coordenadoras na recepção das sugestões, fazer uma triagem prévia e encaminhar depois à comissão. Mera ideia, mas é o passo seguinte. Para que os senhores possam ter uma pálida noção do que consiste esse projeto, eu vou fazer uma referência breve a algumas das normas que compõem o anteprojeto. Uma das primeiras preocupações que tive foi na questão da garantia do acesso ao judiciário. O acesso não significa apenas invocar a prestação da tutela jurisdicional nos casos de forma prevista em lei. Significa dar condições para que as partes vão até o final do processo com essa garantia. Não fique no meio, por exemplo, do seu itinerário, do seu passeio. Então, incorporei ao texto do anteprojeto a regra constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário nenhuma ameaça, nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Aliás, é interessante observar que, anteriormente à Constituição de 88, todas, a partir de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, sempre se assegurou o acesso à justiça nos casos de violação de direito. Portanto, o grande contributo ao tema que a Constituição de 88 deu foi ampliar essa garantia, não só no caso de violação, mas de risco de lesão desse direito. O que significa uma chamada para todos os procedimentos acautelatórios e liminares. Né? Pois bem, para além, então, de incorporar isso no texto do projeto, essa garantia constitucional, que é o direito constitucional do processo, acrescentei algo assim. Além de repetir isso, dizer que não se pode excluir da apreciação, nem serão admissíveis, isso logo após reproduzir a norma constitucional, nem serão admissíveis formalidades ou requisitos não previstos neste Código que possam dificultar ou impedir o exercício dos direitos constitucionais das partes de terceiros. E por quê? Porque isso significa uma luta contra o formalismo processual. A forma é necessária como segurança jurídica, mas o formalismo é uma patologia, é uma doença. Não podemos... O formalismo é o mero envoltório de alguma coisa, o conteúdo é que importa. Então, nós não podemos dar mais importância à embalagem do presente do que se contém na embalagem. Então, a regra visa impedir que qualquer formalidade processual possa constituir causa de dificuldade ou de obstáculo ao exercício dos direitos constitucionais. É uma espécie de declaração de princípios do anteprojeto. Uma outra disposição
Aí, talvez porque eu seja da antiga, um pouco preocupado com o avanço e com a contagem dos mortos produzidos pelo processo eletrônico. Não nego a necessidade do processo eletrônico, isso é irreversível, mas entendi razoável fazer a seguinte observação. No processo eletrônico será nula de pleno direito qualquer exigência de ordem tecnológica para a prática de ato, se direta ou indiretamente impedir ou dificultar o exercício dos direitos constitucionais das partes ou de terceiros, em especial os referentes ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Ou seja, admite-se largamente o uso da tecnologia, de ponta, de que isso não implique um entrave para o exercício dos direitos constitucionais de ação. Esse artigo, portanto, está, de alguma forma, vinculado com o anterior. Mas, é claro que todo o texto é obra humana, portanto, falível. Né? Nós somos naturalmente falíveis, é um traço inerente à natureza humana. Confesso que me preocupei muito com o avanço da inteligência artificial. Pelos exemplos que eu soube, não só aqui, mas no Brasil, na França, nos Estados Unidos, julgamentos totalmente feitos em ambiente de metaverso com avatares e inteligência artificial. Isso eu chamei de desumanizações dos pronunciamentos jurisdicionais. A inteligência artificial, que aliás inteligência não é, que aquilo é simplesmente uma sequência numérica, e é tão antiga quase, desde 1600, já matemáticos árabes já cogitavam dessa sequência de encadeamento de números, não é? Não posso recusar, eu não posso lutar contra a realidade, contra a modernidade. Então, o que fiz? Apenas fiz o seguinte. Vedou-se, sob pena de nulidade, a utilização de algoritmos de inteligência artificial para a prática de atos privativos do magistrado, excluídos os despachos meramente ordinatórios de expediente. Eu não sei o que vai ocorrer com esse anteprojeto, por isso será dada a oportunidade de que todos manifestem a sua opinião no momento oportuno. Mas pareceu-me que não é possível, né, nós subtrairmos o ser humano à atividade decisória. Seja decisão em sentido estrito, seja sentença, que é uma forma de decidir, tem que ser hábito, tem que ser produto do magistrado. Foi disciplinado, falou-se aqui em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinou-se esse procedimento. Aliás, salvo engano meu, a proposta de redação foi do ministro Agra. Não posso afirmar, mas tenho certas razões para imaginar que tenha sido dele. E aí eu fiz um contributo. Porque, eu tenho que me policiar para se deixar e eu vou falar até amanhã cedo a história de cada palavra que eu estou usando aqui, porque eu tenho tudo isso. Eu ia contar como é que surgiu a desconsideração. Antes que se pensasse em disregard of legal entity nos Estados Unidos, o processo de trabalho já fazia isso. O processo de trabalho já fazia isso. Eu sou de um tempo em que não havia computadores, então, o oficial de justiça ia lá, certifica que não há bens penhoráveis, etc, etc. Havendo nos autos, por exemplo, um contrato social, uma limitada, nós, magistrados, tínhamos um critério, não tão subjetivo, mas um objetivo. Ora, procede-se a penhora do bem do sócio-gerente, presumivelmente responsável pela má administração. Se não tinha, pelo sócio majoritário. Isto o que era? Era uma desconsideração informal da personagem jurídica. E aí primeiro se penhorava o bem, que depois vinha o sócio a defender-se, às vezes sem saber como. Se era embargo de terceiro ou era embargo à execução. Se fosse embargo de terceiro, ele não podia discutir cálculos em embargo de terceiro, ele só podia falar de que ele não era parte legítima. Aí, se fosse embargo de execução, bom, aí se reconheceria como devedor, era marapuca, marcado. Eu nunca me esqueci de como as coisas começaram, até que sobreveio o Código de Processo Civil,
com a formalização dessa figura, reservando a legitimidade, né, para a parte ou para o Ministério Público. E no projeto eu atribuo a iniciativa também ao magistrado. Também ao magistrado. Porque quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, muitos dos senhores sabem disso, o TST reuniu-se lá, alguns ministros, uma comissão, e acabou o TST definindo, a seu ver, quais eram as normas do CPC que se aplicariam ao processo de trabalho, quais as que não se aplicariam, e o terceiro gênero seriam aquelas aplicáveis com alguma modificação. E o TST, num grande descortino, nessa instrução normativa 39, já preservou a iniciativa do magistrado na instauração do incidente de desconsideração. Mas quando vem a reforma, a malfadada reforma trabalhista, ela elimina essa iniciativa do magistrado. Pois bem, o projeto restabelece. Eu sou recalcitrante, não abro mão de certas ideias. Pois bem, no final, depois eu vou fazer outros comentários, que por apego à brevidade e ao cronômetro. O que é aquilo ali? Está valendo 56 segundos? Meu Deus. Bom dia. Caramba. Bom, agora sim, a voo de pássaro miúdo, então, já não dá mais, eu não consigo me conter, porque a gente tem tanta coisa guardada ao longo desses anos todos de manuseio com o processo, mas eu sei que antes de esgotar o assunto, eu acabo esgotando a plateia, e aí é um problema incontrolável. Mas assim, um voo rasante, por exemplo, aqui, uma das coisas que eu dizia há pouco, que todo texto, toda obra tem alguma coisa do autor, isso é óbvio. Não trouxe para o processo do trabalho a exigência, que considerei absurda, de que o autor deva formular os pedidos líquidos. Isso é um absurdo. Aliás, eu tenho toda uma história para lutar com isso, escrevi livros sobre isso. Cheguei a sustentar que se admitisse, através de um argumento sutil, quase sofístico, mas a causa era boa. Então, olha, leia-se o texto, deverá indicar o valor. Isso é um substantivo, mas não tem um adjetivo, não diz valor líquido, algo assim. Claro, o malfadado legislador da reforma trabalhista falou pedido. Eu digo, então pode ser um pedido por estimativa. E passei a sustentar. E o Tribunal do Trabalho do Paraná, de que fiz parte, não é? Resolveu suscitar um incidente de assunção de competência e marcou uma audiência pública que eu até inaugurasse. Por um motivo X, eu não tive condições de estar no dia, mas fiz um texto entregue a cada desembargador, manifestando o meu ponto de vista sobre o assunto, de que se deveria admitir, dadas as circunstâncias da lei em vigor, não se pode negar vigência à lei, porque se pode abrandar os seus efeitos, digo, que se admita por estimativa, e sem que isso vincule a prestação jurisdicional em termos condenatórios. É mera referência. O tribunal aprovou. Fiquei satisfeitíssimo. Né? Já foi uma pequena vitória, uma vitória, embora do âmbito de um tribunal, diante de uma lei insensível como aquela. Isso não veio para o texto. Não há necessidade alguma de formulação de pedidos em valores expressos. Isso vai ser objeto de qualificação. O que o texto diz, não tem mais lendo aqui, o que o texto diz, aí sim, é que o magistrado, durante o processo de conhecimento, deve empenhar-se em criar condições para que a liquidação se proceda por cálculos. Eu não estou fazendo crítica, mas eu estou falando em termos gerais, talvez até da minha região. Muitas vezes o magistrado, no processo de conhecimento, tentando acelerar, tentando cumprir a pauta, faz uma instrução não tão minuciosa quanto devesse, e minuciosa não significa tempo, significa eficiência. Vai pelo alto, horas extras, mais ou menos, depois chega na liquidação por artigo, que é um pandemônio, é um processo de conhecimento incidental no início da execução. Então, já há aqui preconizada a ideia de que o magistrado vá procurando fazer. Um dia, se me convidarem, porque eu não vou me oferecer, vou dizer como é que nós fazíamos em Pinheiro Grau para chegar a esse objetivo, em que as liquidações quase todas eram por artigo. Desde o número de testemunha, o tempo que cada testemunha levaria, tudo era calculado. Tudo.
havia exagero, quando os advogados diziam que acertava os relógios pela vara que nós estávamos, ou junta na época. Não, é um excesso de afirmação, mas nós procurávamos ser respeitosos até do horário dos advogados, tentando realizar, porque fui advogado durante 9, 10 anos, sei o quanto era ficar esperando 2 horas para chegar à vez da audiência. E quando assumi a magistratura, o primeiro compromisso foi isso, tentar ser pontual dentro do possível, sem, evidentemente, transgredir os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Isso é possível fazer. Bem, mas o Código, então, fizemos, por exemplo, entre tantas outras aqui, disposições, que eu poderia referir, para que vocês tenham uma ideia. Sim, a questão que virou, hoje é um pandemônio a audiência, né? Hoje existem sempre houve 2 processos de trabalho, mas agora temos 18, pelo menos. Que havia o processo de trabalho legislado, que era o devido processo legal, do processo of law, e tinha o processo da praxe. Isso sempre conviveram. Mas, dada a essa situação de precariedade de normas do processo de trabalho, acabaram criando procedimentos vários, que gerou uma insegurança jurídica. O Código procurou estabelecer, bem ou mal, o seguinte: o réu é citado, primeiro, marca-se uma audiência inicial de conciliação. Mas só marcar para que ninguém ir comparecer não adianta. A ausência injustificada da parte da audiência inicial destinada à solução negociada do conflito, chamada conciliação, implica ato atentatório à dignidade, à justiça e multa. Isso não é literatura, não é direito. Não havendo, então, o chamado acordo, aí sim o réu disporá de 15 dias para contestação. Pronto. Réu, não reclamado. Reclamado é um adjetivo que virou substantivo. Não se, reclamado é aquilo que se reclama, e não é a pessoa. Então, a nomenclatura ficou autor e réu. O que é aquilo? Bom, não há tempo. Eu teria tanta coisa, mas eu reconheço. Assim, um detalhe, eu falo de que criamos algumas coisas. Não só mudando o rótulo, o agravo de petição foi mudado para agravo de execução. Agravo de petição, qualquer agravo é por petição, você tenha paciência. Qualquer agravo é peticionado. Então, é agravo de execução. Mostra exatamente o escopo, o objetivo e o momento processual. Criamos também o agravo de urgência. A ideia nasceu de um fato que depois se expandiu. Quando a emenda constitucional atribui competência ao juiz do trabalho de primeiro grau para apreciar ações mandamentais, chamado mandado de segurança, porque até então o mandado de segurança era da competência dos tribunais, e via de regra a autoridade apontada como coator era um magistrado. Mas agora, com a emenda constitucional, o magistrado de primeiro grau passou a ter competência para apreciar mandado de segurança dentro, evidentemente, da sua esfera ali. Mas aí houve uma dificuldade, porque fiz uma pesquisa com vários juízes, de várias regiões, inclusive se o magistrado de primeiro grau concede ou denega uma liminar, de que meio dispõe para impugnar? O sistema não tem. Agravo de instrumento. Agravo de instrumento é previsto no Código de Processo Civil ou no direito processual comum, mas o nosso agravo de instrumento não tem absolutamente nada a ver, é um recurso meramente liberatório. Chegou-se a custar mandado de segurança contra mandado de segurança. Resultado: para combater toda e qualquer modalidade de liminar, em primeiro grau, é o agravo de urgência. Claro que nos tribunais é o agravo interno. Então foi criação. Eu vou encerrar, porque evidentemente lá se foi o tempo e a paciência. Há pouco eu falava de malfadada reforma trabalhista, né? Então me permite encerrar com uma observação. Gil Vicente é considerado o fundador da dramaturgia portuguesa. Ali por volta de 1640, há sempre uma polêmica quando os textos são muito antigos, mas em torno de 1640 ele escreve uma obra, uma peça de teatro a que ele deu o nome A Barca do Inferno. A Barca do Inferno. E Gil Vicente, então, ele idealiza 2 naus, ele chama de batéis, batel, aliás, Batel é um bairro de Curitiba, mas não é disso que eu estou falando de um barco. Então ele imagina 2 barcos ancorados em margens opostas do mesmo rio.
E ele faz uma verdadeira crítica à sociedade portuguesa do período. Por quê? Um dos barcos é capitaneado por um anjo, e o outro, pelo demônio, ou diabo, ou como ele chama, pelo danado, é uma metáfora até. E as pessoas, então, faleciam, naturalmente se dirigiam à barca do anjo, porque todos queriam ir ao paraíso. Mas o anjo era rigoroso, mais do que um juiz do trabalho numa inquirição. Interrogava cada pretendente a respeito da vida pregressa, do passado terreno que possa ter tido, e o fato é que o anjo indeferia o pedido de subir para o barco, e resultado, essas pessoas iam ter de encaminhar-se ao barco do danado, dos demônios. Pelo que me lembro, só 4, 5 pessoas. E é claro, o Gildos fala de um procurador que foi para aquela barca, fala de magistrado, fala de várias profissões, de usuário, de alcoviteiro, todos para o barco do inferno. Só 4, 5, na verdade, pessoas conseguiram subir para a barca do anjo. Eram 4 cavaleiros do Apocalipse, 4 cavaleiros, na verdade, das cruzadas, que haviam combatido os mouros em nome da fé cristã, né? Ele já insinua que ele era religioso, cristão. Então, esses 4 subiram, e mais um que ele chama de parvo. O parvo é um tolo, é idiota, porque não tinha discernimento. Então, por alguma razão, o parvo ficou esperando, está esperando até hoje, inclusive, não subiu para a barca. Muito bem. Então, o Gil fez essa crítica da sociedade lusitana, mandando alguns para o barco, uns poucos para o anjo, e o resto tudo. O barco dos demônios estava quase afundando, de tanta pessoa que havia lá. Então, eu digo isto, se fosse dado aos senhores e senhoras decidir para qual das barcas encaminhariam os autores da reforma trabalhista. Entendi e me desculpa pelo excesso de prazo. Aliás, me lembrei do padre Vieira, né? Desculpe-me se fui tão longo, é que me faltou tempo para ser breve. Então, na verdade, foi isso. Assim, agora, extra petita já. Espero que, quando houver a divulgação do anteprojeto, a comunidade jurídica de que todos fazemos parte, os senhores possam oferecer contributos, não? Dentro dos critérios e prazo que serão estabelecidos. Tá? Depois disso, será a entrega ao Congresso Nacional. Mas até lá a história estará escrita. O que eu quero dizer, e me permito se estou excedendo ao tempo, é que, do meu ponto de vista, esse texto, no que diz respeito à comissão, ou seja, antes de ir ao Congresso Nacional, não vai figurar no obituário dos projetos fracassados. Nós vamos entregar esse projeto ao Congresso em determinado momento. E o que será feito daí? Aí eu vou ter que invocar todas as forças vivas da nacionalidade, todas as forças políticas para fazer tramitar. Pronto, fica feito o convite a todos os senhores. Agradeço imensamente a palestra, os ensinamentos do professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Devo dizer, professor, que minha perspectiva, e parabenizo Vossa Excelência também pela iniciativa desse anteprojeto do Código do Trabalho, processual do trabalho, e minha perspectiva, isso é extremamente importante para nós, que trabalhamos, que nos ativamos aqui no direito do trabalho, em especial para a valorização da justiça do trabalho. É isso que nós precisamos, de um código que realmente permeie toda a atividade jurisdicional, de processo, explique. E o senhor está de parabéns, agradeço imensamente e declaro encerrado esse painel. Muito obrigado.